Pessoal, o assunto de hoje é o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. É um encontro importante, sobretudo pelo que ele oferece de lições para nós aqui no Brasil. O encontro teve enorme repercussão internacional, não só porque, quando Washington e Moscou resolvem conversar diretamente, todo mundo tem que prestar atenção, mas principalmente porque Donald Trump desautorizou numa entrevista coletiva após o encontro com Vladimir Putin. Trump desautorizou exatamente os serviços secretos americanos. Eu já cobri muita entrevista coletiva de presidente americano. Eu não me lembro, e acho que meus colegas da imprensa internacional também não, de terem visto um presidente americano desautorizar os próprios serviços secretos, que tinham acusado e continuam acusando o governo russo de interferência através de hackers, espiões e guerra cibernética, de interferência nas últimas eleições americanas. Não é só isso que Trump fez para livrar a cara de quem ele considera um amigo dele, Vladimir Putin. Ele livrou Putin da acusação de se meter nas eleições americanas, já vimos. Ele livrou Putin de retardar o entendimento sobre armas nucleares. Há um acordo importante de limitação de ogivas e mísseis que a Rússia está atrasando. Ele livrou Putin da acusação de apoiar um governo, o da Síria, que ataca a própria população com armas químicas. Livrou também o Putin da acusação que vem já de vários anos de ter anexado o território que não era dele, a Crimeia, de fomentar a guerra civil num país vizinho à Ucrânia. E mais curioso ainda, o Trump declara o Irã como um dos grandes adversários dos Estados Unidos. O Irã é um dos principais parceiros da atual política externa da Rússia, sobretudo na Síria e no Oriente Médio. Trump nem mencionou esse fato, deveria ser do interesse do Trump. O mundo do Trump, tal como a gente pode constatar a partir do que ele disse nessa entrevista coletiva depois do encontro com o Putin, é um mundo engraçado. Nesse mundo, Trump xinga os aliados, por exemplo, ele chama a União Europeia de um inimigo tão ruim quanto a China em política comercial. Ele elogia os adversários, sejam eles homens fortes na China, no Coreia do Norte ou na Rússia. Ele detesta instituições multilaterais, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio ou as Nações Unidas e as suas diversas agências. O Trump prefere acordos bilaterais, bem no estilo de quem é incorporador de imóveis, real estate é o business dele. Ele prefere pensar num mundo dividido em esferas de influência, no qual ele, com um rival forte, estabelece quem manda onde e faz o quê. Ele, no fundo, tem uma política externa que é America Only. Ou seja, ele despreza alianças tradicionais em nome de uma política externa que tem apenas Washington como seu eixo principal. E ele não se importa com princípios. Alguns dirão as superpotências nunca se preocuparam mesmo com princípios, mas se a gente pensa na ordem democrática liberal desde a Segunda Guerra Mundial, mal ou bem, esse conjunto de países liderados pelos Estados Unidos diziam defender um tipo de princípio, que é o da democracia e do livre comércio. Agora, eu disse a vocês que esse encontro nos interessava pelas lições que oferece ao Brasil. A principal lição é, a partir do que a gente viu do mundo de Donald Trump, é que muitas das apostas brasileiras em instituições multilaterais, como a própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, como a própria ONU e suas agências, não existem para o principal país do mundo, continua sendo os Estados Unidos. Acordos bilaterais de Trump são vistos num jogo de soma zero, ou seja, se alguém ganha, alguém perde. Ele não encara acordos bilaterais como um possível ganha-ganha. Isto põe o Brasil numa encruzilhada. A gente precisa abrir o país de alguma maneira. Confira o último painel WW, que tem como título Por que o Brasil diminuiu. Vocês têm toda essa discussão, qual é a inserção internacional do Brasil, sobretudo diante de uma superpotência como os Estados Unidos, que pensa através do seu presidente da maneira como a gente viu. O mundo no qual o Brasil terá que se virar, gente, é um mundo muito mais perigoso. É multipolar no mau sentido. Não no sentido de que há muitos iguais, mas no sentido de que as regras do jogo, se a gente julgar pelo que vimos hoje entre Donald Trump e Vladimir Putin, não valem mais. Vale apenas o que Trump acha que é bom para ele. Querer ser aliado de um país nessa situação é complicado. Do ponto de vista dos Estados Unidos, eu me arrisco a dizer, Trump é o seu pior inimigo.